Você já acordou no meio da noite com aquela sensação estranha de que existe algo maior tentando se comunicar com você? Eu também. E acredite, não estamos sozinhos. Aquela sensação de que a vida poderia ser diferente, de que existe um caminho escondido que poucos conseguem enxergar, mas que mudaria completamente o seu destino financeiro. Ela é real. Existe uma história que poucos conhecem, sobre como 6 números específicos, revelados em circunstâncias extraordinárias pelo Santo Padre Pio, têm transformado vidas comuns em histórias de abundância e prosperidade. Pessoas como você e eu, que enfrentaram dificuldades financeiras durante anos, encontraram nessa sequência sagrada um portal para uma nova realidade. Nos próximos minutos, vou revelar não apenas quais são esses números poderosos, mas também como utilizá-los para manifestar a prosperidade que você sempre mereceu. Fique comigo até o final, porque essa pode ser a mensagem que você esperou a vida inteira para receber. O ano era 68. Em um pequeno quarto do convento de San Giovanni Rotondo, na Itália, o Padre Pio estava em seus últimos dias de vida terrena. Aqueles que o conheciam sabiam que não era um homem comum. Desde jovem, ele carregava os estigmas, as feridas de Cristo em seu próprio corpo. Um santo vivo, diziam. Um homem que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que lia corações como livros abertos, que curava enfermidades consideradas incuráveis pela medicina moderna. Mas o que poucos sabem é que, nas últimas semanas antes de partir deste plano, o Padre Pio começou a murmurar repetidamente uma sequência de números durante seus momentos de êxtase espiritual. As freiras que cuidavam dele anotaram esses números, sem compreender seu significado. Pensavam que poderiam ser delírios de um homem idoso e enfermo. Mas como explicar que, após sua morte, aqueles que usaram essa mesma sequência numérica em suas vidas começaram a experimentar mudanças extraordinárias? Como explicar que pessoas comuns, ao aplicarem esses números com fé e intenção, viram suas vidas financeiras se transformarem completamente? Maria Conceição, uma senhora de 58 anos do interior de Minas Gerais, estava prestes a perder sua casa. Viúva há 3 anos, acumulava dívidas que pareciam impossíveis de serem pagas. Numa tarde de domingo, enquanto assistia a um programa sobre santos católicos, ouviu falar sobre o Padre Pio e sua conexão especial com o mundo espiritual. Algo naquela história tocou seu coração profundamente. Aquela mesma noite, sonhou com um senhor de barba, vestido com hábito marrom que lhe mostrava 6 números em sequência. Ao acordar, anotou imediatamente o que lembrava. Você acreditaria se eu dissesse que 2 semanas depois, Maria conseguiu não apenas pagar todas as suas dívidas, mas também reformar sua pequena casa e ajudar seus 2 filhos? Histórias como a de Maria não são coincidência. Elas fazem parte de um padrão que venho estudando há anos, um padrão que conecta a fé, a intenção e certos números específicos a uma frequência vibratória que atrai prosperidade. E o mais fascinante, esses mesmos números apareceram nas visões finais do Padre Pio. Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter uma facilidade natural para atrair dinheiro, enquanto outras, mesmo trabalhando incansavelmente, nunca conseguem sair do lugar? A resposta pode estar não apenas no mundo material, mas também no espiritual. Nas tradições antigas, os números nunca foram apenas símbolos matemáticos. Eles carregavam significados profundos, vibrações específicas que podiam influenciar a realidade. Os pitagóricos na Grécia Antiga acreditavam que o universo inteiro podia ser explicado através dos números. Na Cabala judaica, cada número está associado a uma energia específica. E nas tradições cristãs místicas, certos números aparecem repetidamente, revelando padrões divinos. O que aconteceria se você descobrisse que existe uma combinação específica de números que, quando utilizada com fé e intenção correta, poderia sintonizar sua vida com a frequência da abundância? E se esses números tivessem sido revelados por um dos santos mais poderosos do século XX, conhecido por seus milagres e sua conexão direta com o divino? Estou falando do Padre Pio, o santo italiano que viveu entre 1887 e 1968, canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002.
Um homem que realizou curas milagrosas, que podia ler os pecados escondidos no fundo da alma dos fiéis que o procuravam para confissão, que exalava um perfume sobrenatural de rosas, mesmo nos dias mais quentes, e que por mais de 50 anos carregou em seu corpo as chagas de Cristo, feridas inexplicáveis pela ciência médica, que nunca infeccionaram e nunca cicatrizaram. O que poucos sabem é que nos últimos dias de sua vida terrena, enquanto transitava entre este mundo e o espiritual, o Padre Pio repetia insistentemente 6 números. As freiras que o acompanhavam registraram esses números em seus diários pessoais, sem imaginar o poder que eles carregariam nas décadas seguintes. Esses diários ficaram guardados nos arquivos do Vaticano por anos, até que um pesquisador, estudando a vida do santo, encontrou essas anotações e começou a perceber um padrão surpreendente. Carlos Roberto tinha 49 anos quando perdeu tudo o que construiu. Seu pequeno comércio em Joinville, Santa Catarina, faliu após a crise econômica. Os empréstimos que fez para tentar salvar o negócio se transformaram em uma bola de neve de dívidas. A depressão bateu à sua porta, junto com a insônia e a sensação constante de fracasso. Foi sua esposa, devota do Padre Pio há anos, quem primeiro ouviu falar sobre os números sagrados revelados pelo santo italiano. Inicialmente cético, Carlos acabou cedendo aos pedidos da esposa e começou a utilizar aquela sequência numérica em sua vida diária, mais para agradar a ela do que por acreditar realmente. Eu não esperava nada, me contou Carlos com lágrimas nos olhos. Estava apenas seguindo os passos que minha esposa me mostrou, repetindo aqueles números durante minhas orações, visualizando-os antes de dormir. Foi quando recebi uma ligação de um antigo cliente, perguntando se eu estaria disponível para uma consultoria. Aquele trabalho me rendeu o suficiente para começar a pagar algumas dívidas. Depois vieram outros clientes, uma proposta para a sociedade em um novo empreendimento, e em menos de um ano, eu estava não apenas livre das dívidas, mas com uma nova perspectiva de vida e negócios. A história de Carlos não é única. Por todo o Brasil, de Manaus a Porto Alegre, de João Pessoa a Cuiabá, pessoas comuns têm experimentado transformações semelhantes após conhecerem e aplicarem os números sagrados do Padre Pio em suas vidas. E o mais interessante, não se trata apenas de ganhos financeiros aleatórios ou sorte momentânea. O padrão que observamos é de uma reorganização completa da vida financeira, como se esses números abrissem um canal para que a abundância fluísse de maneira constante e sustentável. Você já se perguntou por que algumas orações parecem ser atendidas, enquanto outras não? Por que algumas pessoas conseguem manifestar seus desejos com facilidade, enquanto outras parecem lutar constantemente contra uma corrente invisível que as puxa para baixo? A resposta pode estar na sintonia. Assim como um rádio só capta determinada estação quando está sintonizado na frequência correta, nossa vida só manifesta abundância quando estamos sintonizados com a frequência da prosperidade. E é aqui que entram os números sagrados do Padre Pio. Esses 6 dígitos específicos, quando utilizados da maneira correta, funcionam como uma espécie de código de acesso a essa frequência. Eles atuam como um portal entre o mundo material e o espiritual, permitindo que as bênçãos financeiras encontrem o caminho até você de maneira natural e fluida. Mas antes de revelar quais são esses números, preciso que você entenda algo fundamental. Não estamos falando de mágica ou de uma fórmula milagrosa que funciona sem esforço ou intenção da sua parte. Os números por si só são apenas símbolos. O que os torna poderosos é a conexão que você estabelece com eles, a fé que deposita neles e a intenção clara com que os utiliza. Antônio Silva, um motorista de ônibus aposentado do Recife, tinha 62 anos quando conheceu os números do Padre Pio. Sua aposentadoria mal dava para cobrir os medicamentos que precisava para controlar a pressão alta e o diabetes. Os filhos ajudavam como podiam, mas tinham suas próprias famílias para sustentar. Foi numa tarde de quinta-feira, após a missa, que uma senhora da comunidade lhe entregou um pequeno papel dobrado. "Guarde com fé", ela disse. "São os números sagrados do Padre Pio.
Medite sobre eles todas as noites antes de dormir. Visualize-os envolvidos em uma luz dourada e repita 3 vezes: Padre Pio, interceda por mim e abra os caminhos da prosperidade em minha vida. Antônio, homem de fé simples e sincera, seguiu à risca as orientações. Na 3ª semana, recebeu a notícia de que um antigo processo trabalhista, que estava esquecido há mais de 15 anos, havia sido finalmente julgado a seu favor. A indenização foi suficiente para quitar todas as suas dívidas, reformar sua pequena casa e ainda garantir uma reserva financeira para emergências. Não foi coincidência, afirma Antônio com convicção. Foi a intercessão do Padre Pio através daqueles números sagrados. Eu senti a presença dele ao meu lado durante todo o processo. Agora você deve estar se perguntando: quais são esses números tão poderosos? O que eles significam? Como utilizá-los para transformar sua própria realidade financeira? Os 6 números sagrados revelados pelo Padre Pio em seus últimos momentos de vida são 8, 11, 23, 30, 33 e 47. À primeira vista, podem parecer números comuns, aleatórios até, mas quando analisados sob a perspectiva da numerologia sagrada e da simbologia cristã, revelam significados profundos. O número 8 representa a abundância infinita, o ciclo eterno de dar e receber. Na Bíblia, o 8º dia marca o início de um novo ciclo, simbolizando renascimento e renovação. É o número que transcende o mundo material, representado pelo número 7, os 7 dias da criação, e nos conecta com o infinito. O número 11 é considerado um número mestre na numerologia. Representa a intuição elevada, a conexão com planos superiores de consciência. É um portal entre o mundo físico e o espiritual. No contexto cristão, após a traição de Judas, restaram 11 apóstolos fiéis, simbolizando aqueles que permanecem leais mesmo nas adversidades. O número 23 combina a energia do 2, parceria, cooperação, equilíbrio, com o 3, criatividade, expressão, crescimento. Na tradição cristã, o Salmo 23 é um dos mais poderosos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o salmo da provisão divina e da confiança absoluta. O número 30 representa a plenitude da idade, o amadurecimento espiritual. Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. É também o produto de 3, a Santíssima Trindade, e 10, a completude, simbolizando a manifestação completa do poder divino em nossa vida. O número 33 é considerado o número cristão por excelência. Representa a idade de Cristo quando completou sua missão na Terra. É o número da realização espiritual, do sacrifício que se transforma em vitória, da morte que se transforma em ressurreição e vida eterna. O número 47 é menos conhecido, mas igualmente poderoso. Na numerologia, soma-se 4 + 7, 11, retornando ao número mestre da intuição e da conexão espiritual. O 4 representa estabilidade e fundação sólida, enquanto o 7 representa perfeição espiritual. Juntos, formam a base para uma conexão perfeita entre o material e o divino. Esses números, quando utilizados em conjunto, criam uma frequência vibracional que ressoa com a energia da abundância e da provisão divina. Mas como exatamente você deve utilizá-los para transformar sua realidade financeira? Dona Aparecida, uma senhora de 67 anos do interior de São Paulo, encontrava-se em uma situação financeira desesperadora. Viúva com uma pequena pensão que mal cobria suas necessidades básicas, ela vivia com o constante medo de não conseguir pagar suas contas no final do mês. Uma amiga lhe contou sobre os números sagrados do Padre Pio e ensinou uma prática simples. Todas as manhãs, ao acordar, e todas as noites, antes de dormir, Dona Aparecida escrevia os 6 números em um pequeno papel. Em seguida, colocava o papel entre suas mãos, fechava os olhos e visualizava cada número envolvido por uma luz dourada brilhante. Enquanto fazia isso, repetia em voz baixa: Padre Pio, por esses números sagrados, abre os caminhos da prosperidade em minha vida. Que a abundância divina se manifeste agora e sempre. Amém. Depois guardava o papel em uma pequena caixinha azul, junto com uma imagem do santo.
Durante o dia, sempre que sentia ansiedade em relação ao dinheiro, tocava a caixinha e respirava profundamente, reafirmando sua fé na intercessão do Padre Pio. Na primeira semana não notei nada diferente, conta Dona Aparecida, mas continuei firme na minha fé. Na segunda semana, recebi a visita de uma sobrinha que não via há anos. Ela estava de mudança para o exterior e me ofereceu sua pequena casa para que eu pudesse alugar e complementar minha renda. No mês seguinte, um antigo empregador do meu falecido marido me procurou, dizendo que havia encontrado documentos que comprovavam que eu tinha direito a uma parte dos lucros de um negócio que meu marido ajudou a construir décadas atrás. De repente, minha vida financeira mudou completamente. O caso de Dona Aparecida ilustra um princípio fundamental. A consistência e a fé são essenciais para que os números sagrados do Padre Pio possam operar em sua vida. Não se trata de um ritual mágico que funciona instantaneamente, mas de um processo de alinhamento energético que requer dedicação e sinceridade. Agora, vou compartilhar com você um método completo, passo a passo, para utilizar os números sagrados do Padre Pio em sua própria vida. Primeiro, escolha um momento do dia em que você possa estar completamente tranquilo, sem distrações. O ideal é fazer essa prática 2 vezes ao dia. Pela manhã, ao acordar, quando sua mente ainda está receptiva, e à noite antes de dormir, quando as barreiras do consciente estão mais relaxadas. Em um pedaço de papel novo, de preferência branco, escreva os 6 números sagrados: 8, 11, 23, 30, 33, 47. Faça isso com atenção plena, concentrando-se no significado de cada número enquanto o escreve. Não é apenas um ato mecânico, mas um rito sagrado. Em seguida, coloque o papel entre suas mãos, como se estivesse fazendo uma prece. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Com cada respiração, sinta uma energia dourada preenchendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Visualize cada um dos números, um por um, brilhando intensamente com uma luz dourada. Veja essa luz se expandindo e envolvendo você completamente. Sinta a vibração específica de cada número ressoando em seu ser. Agora, com sinceridade e fé, faça sua oração ao Padre Pio. Santo Padre Pio, que em vida realizaste milagres e em morte continuas a interceder pelos necessitados, eu te peço, por esses 6 números sagrados que te foram revelados, abre os caminhos da prosperidade em minha vida. Que as dívidas sejam pagas, que a abundância se manifeste, que o dinheiro flua para mim de maneira justa e constante. Acredito no poder da tua intercessão e na sabedoria divina que se manifesta através desses números sagrados. Amém. Permaneça em silêncio por alguns momentos, sentindo gratidão como se seu pedido já tivesse sido atendido. Esta é uma parte crucial do processo. A gratidão antecipada cria um campo energético que atrai a manifestação mais rapidamente. Guarde o papel em um lugar especial. Pode ser dentro da sua carteira, em uma caixinha específica para isso, ou próximo a uma imagem do Padre Pio, se você tiver. O importante é que esse lugar seja tratado com respeito. Durante o dia, sempre que pensar nos números, visualize-os brilhando com aquela mesma luz dourada. Não o faça com ansiedade ou desespero, mas com confiança serena, como quem já sabe que a abundância está a caminho. Se possível, incorpore os números em sua vida cotidiana. Por exemplo, se precisar escolher um horário para uma reunião importante, opte por um que contenha algum desses números. Se estiver fazendo uma compra, procure valores que somem ou contenham esses dígitos. Lembre-se, a consistência é fundamental. Muitas pessoas desistem justamente quando estavam prestes a ver os resultados. Comprometa-se a seguir essa prática por pelo menos 40 dias ininterruptos, um número também significativo na tradição cristã, representando períodos de transformação e preparação espiritual. José Ferreira, um empresário de 51 anos de Belo Horizonte, estava à beira da falência quando conheceu os números sagrados do Padre Pio. Sua pequena empresa de materiais de construção acumulava dívidas e os fornecedores já não queriam mais negociar prazos. Foi quando seu pai, devoto do santo italiano,
lhe contou sobre os 6 números e o ritual para utilizá-los. No início, confesso que fiz mais para agradar meu pai do que por acreditar realmente, conta José. Mas segui o ritual à risca todas as manhãs e noites. No 22º dia, algo extraordinário aconteceu. Recebi a ligação de um antigo cliente que estava iniciando uma grande obra e queria que minha empresa fosse a fornecedora exclusiva de materiais. O adiantamento que ele ofereceu foi suficiente para negociar com meus credores e reorganizar as finanças da empresa. Hoje, 3 anos depois, não só recuperei minha empresa, como a expandi para 2 novas cidades. A experiência de José ilustra outro princípio importante. Mesmo que você comece com algum ceticismo, o que realmente importa é a consistência na prática. A fé pode crescer à medida que os resultados começam a aparecer, mas é essencial compreender que os números sagrados do Padre Pio não funcionam como uma varinha mágica que dispensa qualquer esforço de sua parte. Eles abrem caminhos, criam oportunidades, atraem circunstâncias favoráveis. Mas você precisa estar atento para reconhecer essas oportunidades quando elas surgirem e ter a coragem de aproveitá-las. Dona Luzia, uma professora aposentada de 70 anos do Ceará, utilizou os números sagrados por semanas, pedindo por uma solução para suas dificuldades financeiras. Um dia, sua vizinha mencionou que estava procurando alguém para dar aulas particulares para o neto que estava com dificuldades na escola. Inicialmente, Dona Luzia hesitou, achando que estava muito velha para voltar a ensinar. Mas algo dentro dela, uma intuição forte, a fez aceitar o trabalho. Aquela primeira aula particular me levou a outras, relata. Logo, eu estava dando aulas para 5 crianças do bairro. Os pais, satisfeitos com o progresso dos filhos, começaram a me indicar para amigos. Em poucos meses, eu tinha uma pequena escola informal funcionando na sala da minha casa, com uma renda que ultrapassava em muito minha aposentadoria. Foi quando percebi. Os números sagrados do Padre Pio não haviam feito dinheiro cair do céu magicamente, mas tinham me guiado para uma oportunidade que estava ali, bem na minha frente, e me dado a coragem para aproveitá-la. Este é um ponto fundamental que preciso que você compreenda. Os números sagrados funcionam em harmonia com o universo, não contra suas leis. Eles criam um campo de possibilidades favoráveis ao seu redor, mas cabe a você perceber e agir sobre essas possibilidades. Agora, você pode estar se perguntando, mas e se eu usar esses números em jogos de azar ou loterias? Isso funcionaria? Esta é uma pergunta comum, e a resposta não é simples. Os números sagrados do Padre Pio foram revelados como um canal de conexão com a abundância divina, não especificamente como números para jogos de azar. A intenção com que você os utiliza é crucial para sua eficácia. Dito isso, há inúmeros relatos de pessoas que sim experimentaram sorte excepcional em jogos após começarem a trabalhar espiritualmente com esses números. Mas note bem, essas pessoas não estavam utilizando os números com ganância ou desespero, mas como uma extensão natural de sua conexão espiritual. Margarida Santos, uma dona de casa de 63 anos de Curitiba, utilizava os números sagrados em sua prática espiritual diária, focando na prosperidade geral de sua família. Um dia, sem qualquer planejamento prévio, sentiu um impulso forte para utilizar aqueles números em um jogo de loteria. Não foi algo calculado, explica. Foi como se uma voz interna me dissesse que era o momento certo. Margarida ganhou um prêmio que, embora não fosse o principal, foi suficiente para quitar o financiamento de sua casa e ajudar seus 2 filhos com as mensalidades da faculdade. O mais importante não foi o dinheiro em si, reflete ela. Foi a confirmação de que eu estava realmente conectada com algo maior através daqueles números. Esta é a essência do que estamos discutindo hoje. Os números sagrados do Padre Pio não são apenas dígitos com propriedades mágicas. Eles são portais de conexão com uma sabedoria superior, canais através dos quais a abundância divina pode fluir para a sua vida, seja através de oportunidades de trabalho, investimentos bem-sucedidos, heranças inesperadas, ou mesmo, em alguns casos, através de jogos de sorte. O que realmente importa é a pureza de sua intenção
e a consistência de sua prática. Se você aborda esses números com reverência, gratidão e uma intenção clara de prosperidade para servir melhor a si mesmo e aos outros, os resultados tendem a aparecer, muitas vezes de maneiras que você jamais poderia prever. Francisco Oliveira, um taxista de 55 anos do Rio de Janeiro, estava enfrentando tempos difíceis quando conheceu os números do Padre Pio através de um passageiro. Começou a meditar sobre eles todas as manhãs, visualizando-os enquanto pedia ao santo que abençoasse seu trabalho e trouxesse prosperidade para sua família. 3 semanas depois, um passageiro que ele levou ao aeroporto esqueceu uma pasta no banco traseiro. Francisco, homem honesto, procurou imediatamente um modo de devolver a pasta intacta. O passageiro, um empresário do setor imobiliário, ficou tão impressionado com sua honestidade que lhe ofereceu um emprego como motorista particular, com um salário 3 vezes maior do que ele conseguia fazer como taxista. Eu poderia ter ignorado aquela pasta ou pegado o que tinha dentro, reflete Francisco. Mas algo dentro de mim, uma força que sinto que veio da minha conexão com os números sagrados, me fez fazer a coisa certa. E foi justamente isso que mudou minha vida. A história de Francisco ilustra outro princípio importante. Os números sagrados do Padre Pio não apenas atraem oportunidades, mas também fortalecem seu discernimento e sua capacidade de tomar decisões alinhadas com o seu bem maior. E agora, chegamos ao ponto mais importante desta nossa conversa: como integrar esses números sagrados à sua realidade de maneira prática e transformadora. Vou compartilhar com você um ritual completo, desenvolvido a partir dos relatos de centenas de pessoas que experimentaram transformações financeiras significativas após começarem a trabalhar com os números do Padre Pio. Este ritual combina elementos de visualização, afirmação, gratidão e ação prática. Primeiro, crie um altar simples em sua casa. Não precisa ser nada elaborado. Uma pequena mesa ou prateleira é suficiente. Se possível, cubra-a com um pano branco ou azul claro. Coloque ali uma imagem do Padre Pio. Pode ser uma estampa, um santinho ou mesmo uma foto impressa. Uma vela branca e um papel com os 6 números sagrados escritos com sua própria mão. Todas as manhãs, assim que acordar, acenda a vela. Se isso não for possível por questões práticas, o ritual pode ser feito sem ela. Sente-se confortavelmente diante do seu pequeno altar. Respire profundamente 3 vezes e centre-se no momento presente. Pegue o papel com os números sagrados, segure-o entre suas mãos e feche os olhos. Visualize cada número, um por um: 8, 11, 23, 30, 33, 47. Veja-os brilhando com uma luz dourada intensa. Agora, visualize essa luz se expandindo e formando um círculo dourado ao seu redor. Dentro desse círculo, visualize-se vivendo em abundância. Veja-se pagando todas as suas contas com facilidade. Veja dinheiro fluindo constantemente para você, de múltiplas fontes. Veja-se ajudando outros com sua prosperidade. Sinta a gratidão e a alegria dessa realidade. Com os olhos ainda fechados, repita 3 vezes: Santo Padre Pio, pelos poderes destes 6 números sagrados: 8, 11, 23, 30, 33, 47. Abre agora os caminhos da prosperidade em minha vida. Que o dinheiro flua para mim em abundância, de maneira justa e contínua. Que todas as minhas necessidades materiais sejam supridas e que eu possa compartilhar essa abundância com aqueles que amo. Agradeço como se já tivesse recebido. Amém. Permaneça em silêncio por um momento, sentindo a gratidão preencher todo o seu ser. Abra os olhos, apague a vela, se estiver usando, e siga para suas atividades diárias. À noite, antes de dormir, repita o ritual. Desta vez, adicione um elemento. Pegue um caderno especial que será seu diário da abundância e anote 3 coisas pelas quais você é grato financeiramente hoje, mesmo que sejam coisas simples, como ter conseguido pagar uma conta ou ter economizado em uma compra. A gratidão é um poderoso ímã para mais abundância. Neste mesmo diário, anote qualquer ideia, intuição ou oportunidade relacionada a dinheiro que tenha surgido durante o dia.
Às vezes, os números sagrados trabalham justamente enviando inspirações que, se seguidas, podem levar a grandes transformações financeiras. Finalmente, antes de dormir, coloque o papel com os números sagrados sob seu travesseiro. Isso permite que seu subconsciente trabalhe com essas energias enquanto você dorme, potencializando seus efeitos. Repita este ritual diariamente, por pelo menos 40 dias consecutivos. A consistência é absolutamente crucial para resultados transformadores. Durante este período, esteja especialmente atento a sinais, coincidências, encontros casuais e ideias que surgem espontaneamente. Muitas vezes, a resposta às suas orações vem disso que muitos chamam de coincidências, que nada mais são do que a sincronicidade divina operando em sua vida. Ricardo Mendes, um contador de 47 anos de Salvador, seguiu este ritual por exatos 40 dias. No 38º dia, enquanto estava no ônibus voltando para casa, ouviu duas senhoras conversando sobre um curso de especialização em contabilidade para o terceiro setor. Algo naquela conversa chamou sua atenção de uma maneira quase magnética. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com o terceiro setor, conta Ricardo. Mas ao ouvir aquela conversa, senti uma certeza inexplicável de que deveria investigar mais sobre o assunto. Pedi informações às senhoras, me inscrevi no curso e hoje, 2 anos depois, tenho um escritório especializado em contabilidade para ONGs e fundações, um nicho que descobri ser não apenas lucrativo, mas profundamente gratificante. Este é o poder transformador dos números sagrados do Padre Pio. Eles não apenas atraem dinheiro, mas guiam você para o seu propósito, para o lugar onde sua prosperidade pode florescer em harmonia com seu crescimento espiritual. E agora, antes de concluirmos, quero abordar uma questão importante. Como manter o fluxo de abundância depois que ele começa a se manifestar em sua vida? Como garantir que a prosperidade que você atrai através dos números sagrados se torne uma constante e não apenas um evento isolado? A resposta está em um princípio espiritual profundo: a lei da circulação. O universo funciona como um rio, não como um lago. Para continuar recebendo, você precisa continuar dando. Isso não significa que você deva dar o que não tem, mas que deve permitir que parte do que recebe flua de volta para o mundo, criando assim um ciclo virtuoso de prosperidade. Quando você começar a experimentar os resultados positivos do trabalho com os números sagrados do Padre Pio, separe uma pequena porcentagem do que receber. Pode ser 5% ou 10%, o valor que for confortável para você, e direcione para alguma causa que ressoe com seu coração. Pode ser uma doação para uma instituição de caridade, ajuda a um familiar em necessidade, ou mesmo o financiamento de uma vela em uma igreja em honra ao Padre Pio. Este ato de gratidão e generosidade mantém abertos os canais pelos quais a abundância flui para a sua vida. É como dizer ao universo: eu confio que haverá sempre mais, por isso posso compartilhar o que tenho agora. Teresa Aguiar, uma professora de 59 anos de Fortaleza, experimentou uma melhora significativa em suas finanças após começar a trabalhar com os números sagrados. Quando recebeu um bônus inesperado, decidiu usar parte dele para comprar material escolar para crianças carentes de sua comunidade. Foi uma decisão intuitiva, explica. Senti que era importante expressar gratidão de forma concreta. No mês seguinte, fui convidada para dar um curso de formação para professores, que dobrou minha renda naquele período. E as oportunidades continuaram vindo uma após a outra. A experiência de Teresa reflete uma verdade espiritual profunda. A gratidão expressa em ações concretas amplifica o poder dos números sagrados do Padre Pio em sua vida. Não se trata de uma troca comercial com o divino, dou para receber, mas de participar conscientemente do fluxo natural de abundância que permeia todo o universo. E aqui, meu amigo, minha amiga, chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Compartilhei com você não apenas os 6 números sagrados revelados pelo Padre Pio, mas também o conhecimento prático sobre como utilizá-los para transformar sua realidade financeira. Lembre-se, 8, 11, 23, 30, 33 e 47.
Esses números, quando utilizados com fé, consistência e intenção pura, têm o poder de abrir portais de abundância em sua vida. Não porque sejam mágicos em si mesmos, mas porque funcionam como chaves que destravam sua conexão com a fonte infinita de toda a prosperidade. Convido você agora a dar o primeiro passo. Ainda hoje, escreva esses números em um papel, guarde-o com respeito e comece o ritual que descrevi. 40 dias é tudo o que peço. 40 dias de prática consistente, de fé sincera, de atenção plena às oportunidades que surgirem em seu caminho. E quando os resultados começarem a aparecer, e eles virão, tenho certeza, volte aqui e compartilhe sua história nos comentários. Seu testemunho pode ser justamente o que outra pessoa precisa ouvir para encontrar a coragem de transformar sua própria realidade. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que essa mensagem chegou até você no momento exato em que você precisava ouvi-la, considere isso como um sinal de que o Padre Pio está atento às suas necessidades e quer guiá-lo pelo caminho da abundância. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique no card e descubra os rituais poderosos que São Judas Tadeu revelou para atrair dinheiro imediato em momentos de crise. É uma continuação natural desta jornada de prosperidade espiritual que estamos trilhando juntos. Que o Padre Pio, por meio de seus 6 números sagrados, abençoe sua vida financeira a partir de hoje. Até nosso próximo encontro.